Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, antes de começar o nosso vídeo, eu já quero agradecer muito a todos vocês que assistiram o nosso último vídeo, né, sobre o Cabo Daciolo e o apoio que vocês deram. Realmente fiquei emocionado, família. Eu sou uma pessoa difícil de ficar emocionado, mas eu fiquei porque eu vi que realmente resta muita esperança. O povo ainda não se entregou, o povo ainda não desistiu, e isso é o que eu acho que de fato é ser cristão. E por isso eu preparei esse conteúdo hoje especial, né? Porque nós todos sabemos o que aconteceu com Cristo, o preço que ele pagou por todos nós, né? Mas pouco se sabe, pouco se fala do que aconteceu com os apóstolos. Será que de fato toda a história acaba ali ou ela continuou? Bom, família, eu posso dizer que a missão, depois que o Messias subiu aos céus, ficou ainda mais duras para esses homens que você está vendo aí. Cada um deles pagou um alto preço por seguir Cristo, por defender Cristo e seguir à risca, né, o que Cristo recomendou, que é o nosso dever até hoje. Isso não acabou. Eles foram o grande exemplo, que é espalhar as boas novas por toda a terra. E cada um deles, depois que Cristo foi, eles seguiram essa ordem, cada um foi para um lado do mundo e saíram de fato espalhando o cristianismo e pagaram um preço por fazer isso. Então, hoje a gente vai ver isso aqui nesse vídeo, que é um vídeo que eu faço em agradecimento. Pode se transformar em uma série, não sei se vai dar tempo da gente falar todos, mas a gente vai falar de alguns aqui. Se der, a gente fala todos, aí morre aqui mesmo. Se não, depois, caso vocês queiram, terá uma continuação com os apóstolos que fica faltando, tá? Mas a história é muito interessante, família. Inclusive, eu acho até engraçado quando alguns ateus, né, respeitam muito a opinião deles, respeitam a posição deles. Ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião, o Estado é laico e o próprio cristianismo ensina a gente a respeitar a opinião dos outros. Isso é que é ser cristão, respeitar os outros, amar uns aos outros como eu vos amei. Se você ama uma pessoa, você respeita ela, não tem como você amar sem respeitar. Então, se a pessoa tem uma opinião diferente da sua, a gente respeita. E nesse caso dos apóstolos é uma coisa muito interessante, porque embora algumas pessoas possam até negar a divindade de Cristo, né, os historiadores principalmente, eles negam isso, mas jamais, né, ninguém pode negar que realmente existiu Cristo. Tem mais documentos, tem mais prova de que ele veio ao mundo do que um Dom Pedro, por exemplo. As mudanças que teve no mundo inteiro, documentos antigos e tudo, sabe que realmente existia um Cristo e que esse Cristo mudou a história como se conhecia. Então, os 12 apóstolos, eles mostram também, contrariando aquela doutrina maçônica que está sendo passada dentro das igrejas, né? Eu já mostrei aqui pelo Silas Malacheia, por exemplo. Vamos dar uma refrescada na memória. Se riqueza afastasse o homem de Deus, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Eu quero dizer que a palavra de Deus é riquíssima no assunto de finanças. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada. Como você viu essa teoria da prosperidade, né, que diz que se você não está bem, se você não está rico, é porque você está em maldição. Então, seguindo essa linha de raciocínio dele, todos os apóstolos que você está vendo foram amaldiçoados, porque aqui nesse mundo eles foram derrotados. Mas você vê que não é bem assim que a coisa toca. Até hoje a missão que eles fizeram ali, amando de Cristo, está até hoje. E graças a ela, graças à coragem deles, abrirem mão da própria vida, hoje nós temos o cristianismo implantado na maior parte do mundo. Então, irmão, fica até difícil querer negar a divindade de Cristo, porque só mesmo uma coisa divina para inspirar tal maneira, a tal ponto dos caras fazerem isso, de abrirem mão das suas próprias vidas. O que é que um ser vivo pode ter mais importante do que a sua própria vida? O que pode valer mais do que isso? Somente realmente um toque divino, uma espiritualidade para de fato os caras aceitarem ir num lugar daquele, né? Saber, ó, você vai para tal lugar e você saber o que vai acontecer ali. A intolerância que o povo vai, porque você pode até usar exemplos de seitas, né, de kamikazes que existem aí no mundo, mas é totalmente diferente. Os caras vão armados, os caras vão no meio de uma guerra, os caras vão como espiões, mas você chegar assim de peito aberto, como eles iam ali com um cajadinho andando ali sozinho pelo meio do deserto e chegar na cidade e começar a pregar sabendo o que ia acontecer, totalmente desarmados, já mostra que é uma coisa totalmente diferente, não dá para comparar. Seita é uma coisa, isso aí é uma religião de verdade. Então, irmãos, como o assunto é para lá de importante, nós não podemos perder tempo. Pegue agora mesmo a sua sopa de feijão com sardinha e vamos iniciar o nosso quadro. Uma coisa que é preciso todos nós entendermos é que quando se fala de apóstolos de Cristo,
é um assunto muito contraditório, principalmente quando se fala da morte que eles tiveram. Por quê, Davi? Porque muitas não têm nem sequer documentos nenhum registrados, são apenas falas de uma pessoa para outra, que vem desde a antiguidade. Outros sim têm documentos antigos que provam que realmente houve aquela morte em tal lugar, mas às vezes descrevem a mesma morte de 2 ou 3 ou 4 formas diferentes. Então sempre houve um atrito, né? Uma discussão sobre isso. É uma coisa que até alguns cristãos preferem nem falar para não causar essa discussão. Então o que a gente vai ver aqui é as principais, as mais aceitáveis, e acho que provavelmente, veja aqui que a gente sempre se coloca no lugar humilde, não somos os donos da verdade, muito menos da razão. Então a gente vai mostrar aqui os mais aceitáveis, vamos dizer assim, não os certos, não os corretos, os que a gente imagina aqui, eu principalmente também que leio a Bíblia, que até tem descrições bíblicas de algum ou outro tem sim, isso lá na Bíblia. Então, baseado nisso, a gente vai escolher aqui os que mais faz sentido, mas você pode questionar, você pode mostrar outro ponto de vista, tá, irmão? Aqui a coisa é sempre baseada na democracia. Então, o que eu vou destacar aqui primeiro, para um entendimento maior, é uma explicação sobre o que de fato eram os 12 apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo, como Pedro, por exemplo, significava o nome dele pedra, né? A pedra da fé, aquela coisa resistente, aquela coisa que é sempre segura. André, que era irmão de Pedro, significava homem forte e viril, tá certo? João significa o Senhor é misericordioso. Já Filipe, que significa amigo dos cavalos. É bem interessante isso, né, família? Amigo dos cavalos poderia ser até uma tirada de onda hoje em dia. Ah, você é amigo dos cavalos, hein, garoto? Perdoa, irmão, essa mente podre. Bartolomeu significa filho de Ptolomeu. Também estranho, né, irmão? Mateus significa presente de Deus. Tomé significa gêmeo. E Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Sei lá, irmão, aqui na minha infinita insignificância, eu acho que algumas traduções aí, no mínimo, estão erradas, tá certo? Mas continuando aqui, os 4 últimos têm grupo de 2 nomes iguais. São Tiago, maior e menor. Porque tinha 2 apóstolos com o nome de Tiago, aí consideraram Tiago maior e menor, contrariando o que o próprio Cristo ensinava, né? Que entre eles não deveria haver maior nem menor, mas mesmo assim os caras faziam questão de fazer isso. Você vê como é o ser humano, é uma coisa complicada, né? E aí tinha, no caso, o Tiago maior e o Tiago menor. Significa sustentado pelo calcanhar. E mais um que era o Judas Tadeu e Iscariote, que significa abençoados. Então, família, agora que a gente sabe um pouco do nome deles, agora eu vou destacar aqui um. Eu já disse, não sei se vai dar tempo, mas vamos destacar André. Eu achei muito interessante ele, por causa da repercussão que ele teve, e pouco a mídia fala. Uma coisa super interessante como essa que você vai ver aqui, e mesmo assim a mídia pouco fala, né? Então você vê com a tentativa deles de até hoje de abafar os casos. Veja aí a história de André. André era irmão de Pedro, também pescador, e antes de conhecer Cristo, ele era seguidor de João Batista, né? Então, quando o Messias apareceu por lá, o próprio João Batista disse, esse é o homem que vocês devem seguir. Você já deve ter visto isso em filme bíblico e tudo. E logo ele se juntou a Cristo. E aí, família, os historiadores revelam que André foi morto muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Quer dizer, meteram o pau no cara, torturaram muito ele. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez por uma cruz em formato de X. Tá certo? E é esse formato de X que chama muita atenção. Você já deve ter visto essas bandeiras, como por exemplo a da Grã-Bretanha. A da Escócia, né? Você já viu essas bandeiras, mas nunca te explicaram o significado delas. Eu mesmo, quando vi, eu ficava pensando, por que é que eles usam essa cruz, né? Eu já até pensei que era uma cruz do capeta. A gente já é acostumado com os senhores do mundo fazendo porcaria em tudo que eles tocam, né? Mas não, é porque nesses países o cristianismo é forte e isso foi uma homenagem que eles fizeram. Ela de fato é um formato da cruz em X. Outra curiosidade sobre André, irmãos, é que os seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia, pelo mar, né? Acharam lá e os caras, antigamente o transporte principal era o mar mesmo, e resolveram levar para a Escócia. Só que eu acho que Deus não queria que isso acontecesse, irmãos, porque você sabe, infelizmente, por mais que as escrituras estejam claras, que nós não devemos venerar homens, que mesmo esses homens, os 12 apóstolos, por mais digna, né, e linda as mensagens que eles tenham passado, que eles nos inspirem até hoje, nenhum homem é digno de você ficar adorando ele. E os caras iam levar os ossos. Você vê como é forte
Nós, irmãos, servimos de fato a um Deus vivo. Muita gente não quer entender isso, acredita, né, que Deus existe, mas que ele não pode fazer nada, que ele já está realmente morto. É uma fé morta. As pessoas, não, eu sou cristão sim, mas Deus não vai se envolver nisso, não. Deus se envolve sim, irmão, para nos defender. Quando ele vê que não tem mais uma saída, ele entra sim e sempre esteve presente com nós. Ele disse, é uma palavra de Cristo, ele disse: eu estarei com vocês até o fim dos últimos dias. Ele está conosco em espírito, tá certo? E se nós clamarmos com força, ele sempre estará do nosso lado. É preciso separar essas coisas do pessimismo de alguns, do comodismo de alguns, dessas pessoas que realmente já só são cristãos de boca, infelizmente. E aqui é uma grande prova disso, porque quando estavam levando os restos mortais dele pelo mar, o que é que acontece de repente? O barco naufraga, irmãos. O barco não consegue seguir o seu destino. Parece que Deus realmente não queria que os ossos chegassem lá, porque sabia que o povo ia ficar adorando, venerando aqueles ossos. Então, o barco afundou e batizaram uma ilha que era muito próxima de lá, de Ilha de Santo André, e existe até hoje, na Escócia, tá certo? Então você veja como a palavra de Deus, eu chego a me arrepio, irmão, na moral mesmo, ó, dá pra ver contra a luz aqui, ó, eu me arrepio porque você sente realmente o poder de Deus nessas palavras. Realmente é uma coisa muito incrível. É por isso que o evangelho, e todos os que seguem o evangelho de fato, eles são muito perseguidos. E o fato desses países, né, ter colocado a cruz nas suas bandeiras mostra como de fato o cristianismo é presente no mundo inteiro, apesar de a mídia e tantos outros, não, porque os países que não são mais ateus são melhores e tal. Essas mentiras que eles passam por aí, deixa que quando você chega nas pessoas para conversar pessoalmente, você vê que elas têm sim uma fé. Elas podem até discordar de alguma doutrina ou outra, ou não ter uma religião correta, mas as pessoas sempre têm, principalmente nesses países que dizem ser ateus. Você vai lá e é cheio de templo maçônico. Então como é que pode os caras serem ateus? Não é. A maçonaria tem uma dessas requisitos, né, que você não pode não acreditar em nada. Então, isso é conversa deles. A maioria que realmente passa essas histórias são os ocultistas, que eles realmente, como o próprio nome diz, eles se ocultam, né, à toa que é ocultista, pessoas que se ocultam. Elas não revelam o que de fato elas fazem. Então, o que prevalece de fato nesses lugares é o ocultismo e não o ateísmo como se acredita. Mas é assunto para outros vídeos. Eu queria fazer um vídeo mais curto hoje e já tá dando o tempo, família, mas falta mais 11 apóstolos. Se vocês gostarem realmente do assunto, vocês falem se vocês querem realmente. Eu só vou fazer se esse vídeo der pelo menos 30 mil views, tá, família? Se der menos que isso, então é porque vocês não se interessaram pelo vídeo, vocês não compartilharam e não vale a pena fazer. Mas se tiver os 30 mil, e durante a semana ou na próxima vai ter a parte com os outros 11, falando também o que aconteceu com eles, e vocês vão ver que são histórias fantásticas, irmão. Eu peço a você mais uma vez que vocês repitam o que fizeram no vídeo da tecnologia. Nós tivemos 30 mil acessos e 10 mil likes, então eu fiquei realmente também emocionado, porque cada 3 pessoas que assistiu, uma deixou like. Então, pô, irmão, isso é uma meta que canais de 1 milhão de inscritos não tem. E vocês fizeram um canalzinho desse humilde bater. Então por isso que eu digo, vocês são verdadeiramente meus irmãos de fé e batalha. E é por vocês que eu procuro fazer o conteúdo aqui mais limpo, mais claro e mais honesto possível. É o mínimo que eu posso fazer por vocês, por tanto carinho. Eu nem mereço esse carinho todo e vocês me dão. Então vocês de fato moram no meu coração, e eu faço o que vocês querem aqui e procuro fazer como se eu estivesse fazendo realmente para um pai, para uma mãe, para um filho, para um irmão. Tá certo, irmão? Já é assim que eu trato vocês de verdade. Então fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Compartilha, confere o teu like para ver se ele realmente entrou, para que assim a gente possa continuar com o trabalho. Fiquem com Deus e a gente volta, se Deus quiser. Eu sinto que vai acontecer isso. A gente vai bater os 30 mil acessos para a gente continuar com essa série e mostrar os outros 11 apóstolos. Então fiquem com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.